Glória a Jesus, aleluia. O Senhor já falou conosco tudo que Ele tinha para falar. Você não ouviu, se você não quis, mas que Ele falou, Ele falou. Aleluia. Eu queria saber aqui quem conhece Jesus. Quem já ouviu falar de Jesus? Alguém conhece Jesus? Quem conhece a Ana Paula? Quem conhece a Ana Paula? Todo mundo conhece, né? Quem conhece a Aninha? Todo mundo conhece a Aninha? Agora uma pergunta. Quem tem intimidade com a Ana Paula? Quem tem intimidade? Levanta aí, Ribe. Quem tem intimidade com a Ana Paula? Quem tem intimidade com a Aninha? Conhecer. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Intimidade é outra coisa. Quem tem intimidade com Jesus? Amém, Jesus. Quem tem intimidade com Jesus? Porque só vai saber que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, se você tiver intimidade. Se você não tiver intimidade com Ele, você só vai conhecer como todo mundo conhece. Mas provar, sentir, saber, só quem tem intimidade com Ele. Só quem tem intimidade com Ele. Uma coisa é conhecer, outra coisa é intimidade com Ele. Certa vez, um homem, um jovem, ele ficou impressionado com um homem que tinha uma intimidade com Deus fora do normal. Esse homem era tipo Estevão, um Elias assim. Aquela intimidade. E esse jovem, por que esse homem tem, eu não tenho, eu sou crente, somos da mesma igreja, e eu trabalho para Deus, e trabalho para Jesus, e esse homem, tanta intimidade, ele tinha as características de Cristo nele. Ele cheirava já Jesus. Ele tem isso. Quem tem essa intimidade com Cristo tem isso. E ele chegou para esse homem e fez: o senhor pode me explicar como é que o senhor tem tanta intimidade assim com Deus? Ele: siga, irmão. E ele foi seguindo no silêncio profundo. Era perto do mar. E aquele senhor foi entrando no mar, foi entrando no mar. O jovem meio com medo foi entrando também, foi entrando. De repente, sem o jovem perceber, ele pega o jovem, afunda o jovem e deixa ele lá no fundo debatendo. E o rapaz, engolindo água, morrendo, ele lá, segurando a cabeça dele. E ele bebendo aquela água e debatendo. Quando o senhor viu que ele ia morrer, soltou-se. Ele se levantou bêbado, vomitou um bocado de água, botou água para fora e se agoniou e ficou. E aquele jovem disse: o senhor está louco? Por que o senhor fez isso comigo? Você não queria a resposta? O que é ter uma intimidade com Deus? Quando você estava morrendo, você sentiu falta de quê? Você queria o quê? Respirar. Enquanto você não se matar cada dia
e não tiver desejo de respirar a Deus, você não vai ter intimidade com Ele. Você não conhece a Ele. Cada dia você tem que estar morrendo, respirando Jesus, respirando a Deus. Porque conhecer, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Toda religião conhece. Todas as igrejas conhecem. Vocês já estão cansados de ouvir toda segunda-feira. Intimidade é outra coisa. Você só vai saber que Ele é maravilhoso se você tiver intimidade com Ele. O primeiro na sua vida. O primeiro pensamento. O primeiro amor. O primeiro em tudo. É estar morrendo para mim mesma e vivendo a cada dia para Ele. Talvez, para sentir a presença de Deus, você precisa de uma banda tocando, um coral de 200 vozes, alguém saltando, pulando, dando 10 pulos, e alguém profetizando para você. E às vezes Deus no silêncio, lá na sua cama, de madrugada, Ele está. Oi, Paula. E aí, minha filha, você está bem? Você está aperreada? Se preocupe não, estou contigo. Não fique abatida não, porque essa luta vai passar. Intimidade. Tem coisas da minha vida que meu marido não sabe. Tem coisas da vida dele que eu não sei. E nós somos íntimos. Mas com Jesus é diferente. Né? Com Jesus ele tem que saber de tudo. Tudo. Tudo no altar. Tudo é dele. Ele manda em tudo. Ele faz tudo. Ele organiza tudo. É a intimidade com Ele. E como podemos ter essa intimidade com o Senhor? Jejuando. Como posso ter essa intimidade com o Senhor? Orando. Como eu posso ter essa intimidade com o Senhor? Lendo a sua santa palavra. Certa vez um homem cheio do Espírito de Deus, um pastor ungido, e o diabo reuniu lá a comitiva dele, chamou 3 demônios perigosíssimos e disse assim: aquele pastor está se achando tal. A gente vai se reunir e vai derrubar ele. Primeiro vai a prostituição, a lascívia, o adultério, pornografia, demônio do sexo errado, tudo que não presta, as nojeiras, e não disse, vai lá. Mas o pastor vivia com intimidade com o conselheiro. Ele vivia na intimidade com Deus forte. Ele conhecia o Deus maravilhoso. Vivia orando, lendo a Bíblia, jejuando. O diabo foi, um dos demônios foi e quebrou a cara. Não conseguiu. Não, vamos outro. Vai agora o orgulho, o desejo de ganhar mais dinheiro, a soberba, a ganância, o dinheiro fácil. Vai agora todas as riquezas, vai lá e atrai ele. Já fomos nesse lado, agora a gente vai no lado aí. Chegou lá, de novo, o homem. Orando, jejuando e lendo a Bíblia. Intimidade com Deus. Não conseguiu. Foi o terceiro. O terceiro de contenda, de
de inveja, de disse-me-disse, mentira, intrigas, vaidades, todas as coisas terríveis. Foi lá, o homem lendo a Bíblia, jejuando, orando, não conseguiu. Porque intimidade com Deus, ele só não ouvia, ele só não conhecia, ele tinha intimidade. Aí os 3 demônios se reuniram na igreja e disseram: pronto, a gente não vai conseguir. O inimigo ficou furioso, irado, e disse: mas rapaz, não é que o camarada é forte mesmo, não é que o camarada não vai cair. Aí chegou um demônio bem velhinho, cabeça baixa, bengalinha na mão, entrou, sentou, sem pressa nenhuma. E os outros demônios disseram: o que tu está fazendo aqui, velho? Nós que somos mais fortes do que tu, temos todas as forças, não conseguimos derrotar esse homem de Deus? Por que tu vai? Aí ele olhou assim de lado, deu um sorriso. Aí fez: eu sou o demônio do tempo. Eu sou o demônio do tempo. Quando ele estiver preparado, eu vou lançar as minhas armas, as minhas estratégias, e quando eu lançar, vocês estão na hora de agir. Mas o homem estava com intimidade com Deus. O homem lia a Bíblia, orava e jejuava, mas começou na sua agenda: reunião tal da hora tal, mais trabalho para ganhar mais dinheiro. O inimigo começou a lotar a sua agenda, a lotar o seu celular, a lotar, colocar coisas, fazeres. Todo mundo precisava desse homem chamado. Ele não tinha mais tempo. Ele não tinha mais tempo para ler Bíblia. Ele não tinha mais tempo para orar. A sua agenda ficou lotada. Não tenho tempo, estou trabalhando, estou namorando, estou estudando, estou velha, estou cansado, estou esgotado. Tempo. É a hora de eu me divertir, é a hora dos meus filmes, é a hora da minha novela, é a hora de eu conversar com meus amigos, também eu sou humano. É tempo do shopping, da praia, do namoro, do lazer. Então a agenda ficou lotada. E não tinha mais tempo para ler, orar e jejuar. Os 3 demônios, o demônio do tempo disse para os 3: é agora. Mas o pastor deixou de ser pastor? Não. Ele deixou de ser crente? Não. Ele não estava na igreja? Sim. Ele não conhecia Jesus? Conhecia. Perdeu a intimidade. E quando nós perdemos a intimidade, quem é que vem? Os dados inflamados do barulho. Deus não ocupa segundo lugar. Ou ele é primeiro ou ele não é nenhum. E esse pastor que conhecia Jesus como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, caiu. Da paz, caiu. Pecou, ficou distante de Deus. Porque não teve mais intimidade. Por quanto você tem intimidade de Deus?
quanto você tem intimidade de Deus. O quanto, como vai a tua intimidade com Jesus. O seu culto depende daqui, está lotado, é? O seu culto depende se for uma semana só de dinheiro e fartura. O quanto você tem intimidade com Deus. Casamentos acabam porque falta intimidade. Amizades acabam porque falta intimidade. Vida cristã acaba porque falta intimidade. Tinha uma amiga muito grande, uma amiga maravilhosa, de adolescente. Muito minha amiga. Éramos amigas assim de coração. Mas acabou a nossa amizade. Porque acabou a nossa intimidade. A distância. A distância acaba a nossa amizade. A distância acaba casamento. A distância acaba relacionamento. Você acha que com Deus é diferente? Você acha que você vai ter intimidade com Ele? Como anda a tua intimidade com Deus? Como anda a tua intimidade com Jesus? Como anda a tua intimidade espiritual? Porque se tua intimidade espiritual vai bem, toda a tua vida vai bem. Porque você não depende de marido para ser feliz. Você não depende de filhos bonzinhos para ser feliz. Você não depende de namorada boa nem namorado bom. Você não depende de dinheiro no seu bolso. Você não depende de estar gozando saúde. Você não depende de nada. Se a sua intimidade está perfeita diante de Deus, você só depende dEle. E Ele supre todas as necessidades. Porque a palavra de Deus diz essas palavras: eu supro todas as tuas necessidades. Lance sobre mim, que eu cuido de você. É intimidade. É intimidade, não tem outra, queridos. Quem conhece Jesus? Quem tem intimidade com Jesus? Quem tem intimidade? Ele sabe. Ele sabe quem tem intimidade com Ele. Ele sabe quem ora. Ele sabe quem lê Bíblia. Ele sabe quem jejua. Ele sabe que todo dia diz assim a carne: morre infeliz. Morre. Morre, carne. Morre. Eu quero viver para ti, Jesus. Porque eu quero Jesus como maravilhoso na minha vida. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Vamos orar ao Senhor neste momento. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Saiba que o inimigo investe pesado com a tua vida. Ele investe valendo. Ele usa todas as técnicas, estratégias, forças ocultas para lhe destruir. Todas. Mas você está investindo em Deus. Você está investindo no reino dos céus. Estiver em perfeição para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aproveitando a sua oportunidade, vamos orar conforme nos orienta, amém? Oremos, Pai, em nome de Jesus. Estamos diante da tua presença, Senhor. Queremos te glorificar nesta noite, porque tu és
príncipe da Glória a paz. Deus. Tu és, Senhor, aquele que conhece as nossas necessidades. E é nesse momento, Senhor, íntimo contigo, conforme, Senhor, já foi lido nesta noite na tua palavra, e sem ti nada podemos fazer. E é com este momento, Pai, glorioso, de intimidade, que glorificamos a Ti. E queremos, ó Deus, render graças a Ti, porque Tu mereces toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. É neste momento, Deus, que entregamos a Ti as nossas petições e lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós. O Teu cuidado, Senhor, é glorioso por nossas vidas, o Teu amor é incomparável. É assim, ó Deus, que nesta noite, Senhor, eu quero Te apresentar aqueles que aqui estão presentes, Senhor. Aqueles que estão neste momento precisando de intimidade. Que o Senhor venha marcar um encontro, assim como Tu marcaste o encontro, Senhor, com Saulo. Um encontro de intimidade no qual o Senhor mudou o seu caráter. E que o Senhor venha mudar caráter nesta noite. Aleluia. E que o Teu nome venha fazer, Senhor, prodígios, milagres e maravilhas. E que possamos ver, Senhor, o resultado das nossas petições. E é assim que Te pedimos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.